Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos sequência a- ao nosso trabalho de alerta, como nós temos feito aí no nosso canal do YouTube, do Evangelho Eficaz, onde nós temos postado nossos vídeos com o propósito de alertar as pessoas sobre a volta de Jesus, sobre esse evento que, embora é ignorado, né, por boa parte, né, por uma boa parte, pela maioria da sociedade, seja nacional, seja mundial, é um evento que vai acontecer. A volta de Jesus a este mundo, do Filho de Deus, que um dia esteve aqui, se entregou por nós na cruz do Calvário, e ele prometeu voltar para buscar os seus seguidores, os seus servos. E isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E nós já estamos às portas, né, pelos indícios que nós temos visto nos nossos dias, tá? E eu não estou falando isso tão somente por causa desse coronavírus, não é isso que eu estou falando, é por causa disso, porque a exploração por causa dessa epidemia, ou dessa pandemia que tem andado por aí, a exploração das pessoas em cima disso tem sido uma coisa assim, sabe, meio desagradável. As pessoas querendo se promover, cada uma à sua forma. Só que quando eu digo sobre a volta de Jesus, quando eu coloco aqui essa afirmação, eu não estou dizendo, né, explorando essa fase. Eu estou dizendo pelo que diz a Bíblia, pelo que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que Ele prometeu voltar e que Ele vai voltar. E a Bíblia diz também dos sinais que iriam acontecer. Por exemplo, quando você pega a Bíblia, aqui no livro de Lucas, capítulo 21, vamos ler aqui, Lucas capítulo 21. Diz assim: perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para acontecer? Aí ele respondeu: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e também chegou a hora, não o sigais, né? Então, ele falou assim: cuidado para não ser enganado. Se você olhar por esse mundo afora, existem muitos lugares que se dizem ser de Jesus. Existem muitas pessoas que se dizem ser de Jesus. Muitos trabalhos, muitas portas se abrindo, dizendo ser de Jesus. E quando você entra lá e você vai ver o conteúdo do que está sendo apresentado, do que está sendo lhe oferecido, né, dentro do contexto de evangelho, não tem nada a ver. Então o primeiro sinal é esse aí. O primeiro sinal é esse. Cuidado com os enganadores, que existem e muitos. Aí ele continuou dizendo assim: quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça estas coisas, mas o fim não será logo. Então, quanto tempo, quantos anos, né, décadas, nós já vemos ouvindo falar de guerras, revoluções? Quanto tempo? Quanto décadas de anos nós já vemos falar isso? Séculos nós já vemos falar de guerra ali, revoluções ali, nos dias atuais também atinge, não é verdade? Mas está dentro do que ele disse, está aqui dentro aqui, ó. Mas o fim não será logo, ainda vai demorar para o fim, então está de acordo, está tudo de acordo. Aí ele continua, então ele disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Não é o que nós vemos? Nação se levantando contra nação,
o país da América contra a Ásia, né? E assim vai, os países se desentendendo, nação se levantando contra nação, guerras acontecendo. Hoje em dia dá para nós acompanharmos por causa das redes sociais, por causa da televisão, nós acompanhando um explodindo o outro. Então também está dentro. Aí diz mais aqui, ó, haverá grandes terremotos. Nós não vemos grandes terremotos acontecendo por aí? Epidemias, nós estamos vivendo uma agora, e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Eu pergunto para você, quando nós fazemos uma tomada, nós entramos dentro dessa mensagem que ele disse aqui no capítulo 21, versículo 11, grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. O que nós podemos entender? Que nós estamos vivendo isso. Coisas espantosas têm acontecido nesse mundo. Muitas delas não chegam ao nosso conhecimento. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para que deis testemunho. Né? Essas coisas aqui que ele está dizendo, né? Hoje em dia é meio complicado isso ainda acontecer por causa da nossa Constituição. Pelo menos aqui no nosso campo nacional, a nossa Constituição, ela nos dá a liberdade de expressão. Né? A Constituição me dá o direito de eu, dentro das regras constitucionais, de eu me expressar a minha religião. Se eu sou cristão, eu tenho a liberdade de expressar o meu cristianismo. Se a pessoa é católica, é espírita, é budista, se ela é cartomante, seja qual for a religião que ela professa, a Constituição lhe dá o direito, ela não vai ser penalizada. Se ela for vítima de preconceito, isso é crime. Então a Constituição me dá o direito. Mas existem países, em épocas outrora, muitos cristãos, nós temos aí a história dos judeus, do que aconteceu com os judeus na época lá de Hitler, né? O que aconteceu com os judeus. Nós temos histórias aí que conta que muitos foram jogados em arena para ser comidos pelos leões, foram tacaram fogos, morreram das formas mais terríveis possíveis. Porém, isso pode ser que aconteça em alguns países, mas na nossa Constituição Nacional em outros países não é permitido por causa da democracia. Porém, ele falou aqui, antes dessas coisas o quê? Antes de haver guerras, terremotos, de haver essas epidemias que nós estamos vendo, fome, eles iriam passar por isso. Alguns mártires, irmãos em Cristo, no passado passaram por isto. Então, os dias que nós estamos vivendo atualmente, eles revelam muito com sinais que nós estamos chegando o dia da volta de Jesus. Que nós estamos chegando aquele dia em que os poderes dos céus serão abalados, estrelas cairão e haverá no céu o sinal do homem. Porque diz aqui, ó, haverá sinal no sol, na lua, estou lendo o capítulo 21, 25 de Lucas, a vinda do Filho do Homem. Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quantas pessoas estão desmaiando? Quantas pessoas nesse momento de pandemia, em que tem que passar pelo isolamento social, em que elas têm que ficar dentro de casa, elas estão entrando em depressão. Algumas estão em estado de pânico. Algumas estão pensando na própria morte, se é que já não tenha vítimas que cometeram suicídio, pessoas infartando, pessoas tendo AVC. Entendeu por quê? Porque é uma situação que o mundo está vivendo de incertezas.
Você não sabe se esse problema vai resolver daqui a 1 mês, 2 meses, tudo parado, os lojistas, empresários, todo o sistema que gira dinheiro, que produz receitas, estão parados. Estão parados. Então, o que nós podemos entender, o recado é este: o dia da volta, da vinda de Jesus, está se aproximando. E o que ele está, qual o convite que ele está fazendo? Eu vou ler no livro de Atos. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, eu vou ler qual é o convite que ele está fazendo. O convite que ele está fazendo é esse aqui que Paulo fez no discurso. Depois que Paulo curou o coxo, ele fez um discurso no templo. E ele fez esse convite aqui, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempo de refrigério e que envie ele o Cristo, que já foi designado. Então, o convite que ele está fazendo é o seguinte: arrependei-vos dos pecados, convertei-vos, tá certo? O nosso canal no YouTube é o Evangelho Eficaz. Eu vou gravar mais um vídeo na sequência, porque o meu tempo limite já deu aqui. Eu já passei até um pouquinho, passei um minuto, quase 2 minutos. E eu não gosto de estender muito o vídeo. Eu gosto de ficar sempre em 10, 11, o máximo 12 minutos. Tá certo? Então, daqui a pouco, no próximo vídeo, nós vamos dar continuidade ao que nós estamos falando do alerta. Tá certo? Deus abençoe a todos.